Olá, meu nome é Andrea, eu tenho 30 anos, eu moro em Bath, vim pra cá pra fazer meu doutorado e agora eu vou levar vocês pra dar uma olhada na cidade. Nós vamos até o The Circus e até o Royal Crescent, duas peças arquitetônicas muito importantes da cidade de Bath. Estamos subindo a Gay Street em direção ao The Circus, que fica ali na frente. The Circus é um complexo de apartamentos que foi construído no século XVIII e dizem que ele foi inspirado no Coliseu Romano e que a circunferência dos prédios é do mesmo tamanho que a circunferência de Stonehenge. Nas portas dos apartamentos a gente consegue ver vários símbolos que fazem homenagem aos druidas e aos maçons, mas eu não sei se o arquiteto que desenhou o The Circus, se ele era maçom ou se ele era druida, mas de toda forma a gente pode ver nas portas também símbolos que representam as profissões das pessoas que moraram aqui em primeiro lugar. O arquiteto que idealizou The Circus, ele não chegou a ver o prédio pronto, ele morreu antes que a obra fosse terminada e quem terminou a obra foi o filho dele um pouco tempo depois. O The Circus foi pensado de forma com que as 3 ruas de acesso ao The Circus dessem vista a um dos prédios. Então, não importa qual rua que você chega, você vai sempre dar de cara com um dos prédios e não com a outra rua de acesso. Nós estamos no Royal Crescent, que foi construído também no século XVIII, acredito que já para o final do século XVIII, como um complexo de 30 apartamentos. E foi utilizado na construção a Bath Stone, que é a pedra característica de Bath. Todos os prédios têm essa cor meio mel. E a Bath Stone é um tipo de calcário que é retirado de depósitos aqui perto de Bath. E eu acredito que, por causa dessa uniformidade da cidade, Bath foi declarada Patrimônio Universal pela Unesco em 1982. Ainda existem apartamentos privados, mas também tem um hotel e um museu que retrata como era a vida na época que o prédio foi construído. Quando as cabines telefônicas vermelhas foram introduzidas, a população britânica ficou chocada. Disseram que o vermelho era muito forte, que chamava muita atenção. Então, durante um tempo, eles pintaram parte da cabine cinza para balancear um pouco essa cor tão forte. Só que aí depois o vermelho acabou voltando e hoje em dia existem poucas cabines como essa aqui que são vermelhas e cinzas. Royal Victoria Park, ele foi inaugurado quando a rainha Vitória, Princesa Vitória, tinha 11 anos. Ela veio aqui para Bath para participar da abertura do parque. Só que no dia seguinte, um colunista do jornal fez um comentário maldoso sobre a roupa que ela estava usando e aí ela ficou super chateada e jurou que nunca mais voltaria a Bath. E ela não voltou. O principal parque daqui tem uma parte com hortas comunitárias, tem uma parte com playground para as crianças e a maioria dos eventos públicos são organizados aqui no parque. Eu costumo vir ao Victoria Park para dar uma caminhada, para observar as pessoas e para admirar essa árvore linda, que é a minha favorita na cidade. E sempre tem alguma coisa acontecendo por aqui, então é bom que fica bem perto da minha casa. Agora nós vamos entrar nos banhos romanos, que é a principal atração da cidade. É o local que deu o nome Bath a Bath. Custa 14 libras para entrar, mas vale bastante a pena. Eu, como moradora da cidade, tenho esse cartãozinho, chama Discovery Card, e me dá a entrada de graça para poder trazer outras pessoas. Aqui nós estamos na parte de fora dos banhos romanos, logo após a entrada. Esse local já vem sendo utilizado há quase 2000 anos. E esse terraço ele foi construído em 1897, logo após a descoberta dos banhos romanos, porque estava tudo coberto. E depois de várias restaurações aqui, eles conseguiram organizar todo o espaço para que fosse visitado como a gente visita hoje. E aqui tem essas estátuas que elas significam os espíritos de Roma.
Elas representam vários imperadores e vários conquistadores da história romana. Não é possível tomar banho mais, né, nas águas aqui, mas existe um spa aqui perto que drena a água que sai da fonte daqui. Então você pode tomar sim banho nas águas termais, mas não aqui no banho romano. Aqui na parte de dentro tem um museu que explica como os banhos romanos eram estruturados originalmente e como foi feito todo o processo de restauração do ambiente. Existem peças originais que foram descobertas quando a restauração começou, e também outras coisas como moedas que eram jogadas na piscina em oferenda à deusa Minerva, que é a deusa que os romanos dedicaram a esse templo. Os restos do que era a frente do templo de Minerva, essa imagem representa uma górgona que atualmente virou referência na cidade de Bath. Então Bath é reconhecida muitas vezes pela imagem dessa górgona. E essa frente do templo, ela tinha 15 metros de altura e foi pensada exatamente para impressionar. Aqui nesse cantinho da frente do templo tem um globo. E esse globo representa a forma como os romanos já entendiam a Terra, o mundo naquela época, que é uma prova de que os romanos nessa época já entendiam o mundo como uma esfera. Essa parte do museu mostra como os habitantes de Aquae Sulis, que era o nome que Bath era conhecida no tempo romano, como os habitantes da cidade viviam e morriam. A gente tem vários exemplos de tumbas e de decorações funerárias, e também esqueleto e um caixão de pedra, que era como as pessoas eram enterradas na época. A cabeça da deusa Minerva, só que ela chama Sulis Minerva, porque Sulis era o nome de uma entidade local, de uma deusa local, que quando os romanos conquistaram essa parte da Inglaterra, eles incorporaram Sulis ao panteão romano. Então Sulis acabou virando uma representação de Minerva também. Aqui é onde sai o excesso da água que vem das fontes subterrâneas para aquecer o banho do rei, que é uma parte separada dos banhos romanos. A água sai da terra numa temperatura de aproximadamente 46 graus centígrados. Então, depois de passar pelo museu, a gente chega aqui finalmente na piscina principal dos banhos romanos. Esse era o nível da rua na época dos romanos, na verdade, e essa parte era coberta. O teto aqui chegava a ter mais de 20 metros de altura. Esse piso é o piso original, por isso que ele é bem desnivelado, então tem que tomar cuidado quando anda por aqui. Todo o chão dos banhos romanos era aquecido, e os romanos conseguiram fazer isso porque eles colocaram esses pequenos pilarezinhos embaixo do chão. O ar quente que sai da fonte de água pode circular entre esses pilares e aí aquecer o chão de todo o banho romano também. Agora eu vou me despedir de vocês provando a água termal, que se acredita que tenha propriedades medicinais. O gosto não é bom.